Elas eram lindas, poderosas e capazes de matar até os próprios filhos para manter o trono. Você está prestes a conhecer as 3 rainhas mais malignas da Bíblia. E acredite, sua crueldade vai te deixar em choque. Irmãos, a Bíblia está repleta de heróis da fé. Mas hoje vamos falar sobre as vilãs mais aterrorizantes das Escrituras. Mulheres que usaram coroas, mas serviam a Satanás. Rainhas que pareciam anjos por fora, mas escondiam o coração de demônios. Você já ouviu falar de Jezabel, a rainha que matou profetas de Deus e bebeu o sangue dos inocentes? Ou de Atalia, que ordenou o massacre dos próprios netos para não perder o poder? E Herodias, a mulher que pediu a cabeça de João Batista em um prato? Isso não é lenda. São histórias reais, escritas há milênios, mas que se repetem hoje em políticos, líderes religiosos falsos e até em pessoas comuns que vendem a alma pelo poder. Mas atenção, Deus nunca perde uma batalha. E no final deste vídeo, você vai entender como ele humilhou cada uma dessas mulheres de maneira sobrenatural. Fique até o final, porque a terceira rainha é a pior de todas, e seu castigo vai te surpreender. Imagine um reino onde o cheiro de sangue era mais comum que o incenso, onde a palavra de um profeta valia menos que o sussurro de uma feiticeira. Você está entrando no território de Baal, e aqui até os reis tremiam diante dessas mulheres. Irmãos, para entender a maldade sem limites dessas rainhas, precisamos voltar a um tempo em que Israel e Judá haviam esquecido o Deus de Abraão. Séculos após a glória de Davi e Salomão, os reinos se dividiram e a idolatria se infiltrou como veneno. Era uma época em que sacerdotes de Baal sacrificavam crianças em altares de fogo, Jeremias 19:5. Prostitutas sagradas agiam dentro do templo, 1 Reis 14:24. Reis escolhidos por Deus se ajoelhavam diante de ídolos de ouro. E no centro desse caos, surgiram 3 mulheres que fariam Lúcifer sorrir de orgulho. Na Bíblia, rainhas raramente governavam sozinhas, mas essas manipulavam reis como marionetes. Jezabel não era apenas esposa de Acabe. Ela era filha do sacerdote rei de Sidom, criada nos templos de Astarote, a deusa da guerra e da luxúria. Atalia era neta de Jezabel, herdando não só o trono, mas o ódio pelo Deus de Israel. Herodias descendia da linhagem de Herodes, o Grande, a mesma que tentou matar o menino Jesus. Elas não buscavam poder político, mas destruir a aliança entre Deus e seu povo. Por trás de cada assassinato, cada ritual pagão, havia uma guerra espiritual. Jezabel trouxe o culto a Baal e a Será para Israel, com 850 sacerdotes satânicos, 1 Reis 18:19. Atalia tentou eliminar a linhagem de Davi, para impedir o nascimento do Messias. Herodias perseguiu João Batista, a voz que anunciava Cristo. Satanás usou essas mulheres como armas, mas Deus transformou seus crimes em profecia cumprida. Por que Deus permitiu tanta maldade? A resposta está em 1 Reis 16:30-33. Acabe fez mais para irritar o Senhor do que todos os reis antes dele. Casou-se com Jezabel e começou a servir a Baal. Era um teste para Israel e um aviso para nós hoje. Essas histórias mostram o preço da idolatria. Quando um povo abandona Deus, a crueldade se torna lei. A fidelidade divina. Mesmo nos dias mais sombrios, Deus preservou um remanescente, como o profeta Elias. Agora que você conhece o mundo tenebroso dessas rainhas, prepare-se para entrar na mente da primeira delas, Jezabel, a mulher que matou profetas com suas próprias mãos. Planejou o assassinato de um homem inocente só para roubar sua vinha. E morreu de um jeito tão horrível que seu nome virou sinônimo de maldade. Mas antes, deixe seu amém nos comentários se você já tinha ouvido falar dessas rainhas. Meus irmãos, preparem seus corações, porque hoje vamos mergulhar fundo na vida da mulher mais perversa do Antigo Testamento. Esta não é apenas uma história bíblica, é um alerta divino para nossos dias. Vou contar tudo, desde seu primeiro pecado até seu último suspiro. E vocês vão entender por que o nome Jezabel até hoje é sinônimo de maldade absoluta. Tudo começou quando Acabe, o rei fraco e pecador de Israel,
decidiu se casar com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom. Irmãos, isso não foi um simples casamento político. Foi uma declaração de guerra contra o Deus de Israel. Jezabel não era qualquer princesa pagã. Ela vinha direto dos templos de Baal, onde desde criança aprendeu feitiçaria, prostituição sagrada e os rituais mais abomináveis que vocês possam imaginar. Seu próprio nome, na língua original, era uma blasfêmia, significando Baal é exaltado. Quando Jezabel pisou no palácio de Israel, ela não veio sozinha. Trouxe consigo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que imediatamente começaram a corromper o povo de Deus. Mas a maldade dela não parou por aí. Jezabel tinha um ódio especial pelos servos do Senhor. Ela, pessoalmente, ordenou o massacre dos profetas de Deus, mandando caçá-los como animais. Só escaparam aqueles que o fiel Obadias escondeu em cavernas, arriscando a própria vida. A história que melhor revela o caráter demoníaco de Jezabel é a da vinha de Nabote. Quando o pobre Nabote se recusou a vender sua herança familiar, Jezabel armou um plano diabólico. Ela escreveu cartas em nome do rei, subornou falsas testemunhas e acusou Nabote de blasfêmia. O resultado? Nabote foi apedrejado até a morte, junto com seus filhos, tudo para que Acabe pudesse ter um simples pedaço de terra. Irmãos, isso mostra como para Jezabel a vida humana não valia nada. O auge de sua rebelião contra Deus veio no confronto com o profeta Elias no Monte Carmelo. Enquanto Elias provava que Jeová era o verdadeiro Deus, Jezabel assistia tudo de longe, roendo de raiva. Quando seus 450 profetas de Baal foram humilhados e mortos, ela nem sequer pensou em se arrepender. Pelo contrário, mandou uma mensagem ameaçando Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã eu não fizer com sua vida o que você fez com eles. O ódio dela era tão grande que fez até o poderoso Elias fugir para o deserto. Mas Deus não fica em silêncio para sempre. Através do profeta Elias, o Senhor pronunciou um juízo terrível sobre Jezabel. Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. E, meus irmãos, essa profecia se cumpriu de forma horrível e pública. Quando Jeú chegou para executar o juízo divino, Jezabel, já idosa mas ainda arrogante, se pintou, se enfeitou e tentou seduzi-lo da janela do palácio. Mas seus próprios servos a empurraram para baixo. Seu sangue salpicou os muros e os cavalos, e quando foram procurar seu corpo, só encontraram o crânio, as mãos e os pés. O resto tinha sido comido pelos cães, exatamente como Deus havia dito. A lição é clara: nenhum poder humano, nenhuma feitiçaria, nenhuma artimanha política pode resistir ao juízo do Deus vivo. Jezabel pensou que podia zombar do Senhor, calar seus profetas e transformar Israel em um centro de idolatria. Mas no final, ela descobriu que Deus sempre tem a última palavra. Seu corpo foi devorado como lixo nas ruas de Jezreel, e seu nome ficou para sempre marcado como símbolo de rebelião e maldade. E se você acha que essa história é só do passado, está enganado. O espírito de Jezabel ainda opera hoje em falsos líderes religiosos, em políticos corruptos, em pessoas que usam a religião para manipular e destruir. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que julgou Jezabel continua no controle. Ele ainda levanta profetas, ainda expõe a mentira e ainda cumpre suas promessas de juízo contra o mal. Mas se você acha que Jezabel foi a pior, espere até conhecer sua própria filha, Atalia. Essa sim fez algo que até o diabo hesitaria. Ordenou o massacre dos próprios netos. Deixe seu não acredito nos comentários, se você nunca ouviu essa história completa. Meus irmãos em Cristo, se vocês acharam a história de Jezabel chocante, preparem-se para conhecer sua filha espiritual, Atalia, a rainha que superou a própria mãe em crueldade. Esta é a história mais sombria da realeza judaica, um relato que muitos pastores evitam pregar, mas que contém lições vitais para nossos dias. Tudo começa anos após a morte de Jezabel, quando sua influência maligna continuava viva através de sua neta Atalia. Casada com o rei Jeorão de Judá,
Atalia herdou não apenas o trono, mas o mesmo ódio pelo Deus de Israel que consumira sua avó. Quando seu filho Acasias assumiu o trono após a morte do pai, Atalia não era uma simples rainha-mãe. Era a verdadeira governante por trás das cortinas, manipulando o jovem rei para promover a adoração a Baal em Judá. Mas o juízo divino veio rápido. Acasias reinou apenas 1 ano antes de ser assassinado por Jeú, o mesmo homem que exterminou a família de Acabe. Foi neste momento que Atalia revelou sua verdadeira face demoníaca. Ao saber da morte do filho, ela não chorou, não se lamentou. Tomou uma decisão que até hoje causa arrepios. Atalia ordenou o assassinato de todos os seus netos, herdeiros legítimos do trono de Davi. Irmãos, parem para refletir sobre isso. Uma avó mandando matar seus próprios netos, crianças inocentes, só para manter o poder. O massacre foi tão horrível que o texto bíblico diz que ela destruiu toda a descendência real. 2 Crônicas 22:10. Sangue real escorria pelos corredores do palácio, enquanto os pequenos príncipes eram executados por ordem da própria avó. Mas Deus sempre preserva um remanescente fiel. Enquanto o massacre acontecia, a princesa Jeoseba, em algumas traduções Josaba, esposa do sumo sacerdote Joiada e tia das crianças, arriscou a própria vida para salvar o bebê Joás, escondendo-o por 6 anos dentro do próprio templo de Jerusalém. Enquanto Atalia reinava com mão de ferro, acreditando ter exterminado toda a linhagem real, o legítimo herdeiro do trono estava sendo criado secretamente nos átrios da casa de Deus. O plano divino se cumpriu quando Joás completou 7 anos. O corajoso sumo sacerdote Joiada reuniu os líderes do povo e revelou que um descendente de Davi havia sobrevivido. No dia marcado, Joás foi coroado rei em uma cerimônia emocionante dentro do templo. Quando Atalia ouviu os gritos de "Viva o rei!", correu para o templo e viu a cena mais aterrorizante de sua vida. O neto que ela pensava ter matado, agora coroado e aclamado pelo povo. Seu fim foi tão vergonhoso quanto seu reinado. Joiada ordenou que ela fosse retirada do templo e executada junto aos cavalos à entrada da casa do rei. 2 Reis 11:16. A mulher que mandara matar crianças foi morta como uma criminosa comum, sem honras reais, sem cerimônia. E assim terminou o reinado da única rainha a governar Judá sozinha. Uma mulher tão perversa que nem mesmo os historiadores seculares conseguiram esconder sua maldade. A lição aqui é profunda. Atalia tentou destruir a linhagem messiânica, mas Deus protegeu o menino Joás porque dele descenderia o Messias. Satanás usou essa mulher em sua tentativa de impedir o plano de salvação, mas falhou miseravelmente. Assim como hoje, quando o inimigo parece estar vencendo, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o seu remanescente fiel. E se você acha que esta foi a rainha mais perversa da Bíblia, espere até conhecer Herodias, a mulher que pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Mas essa é uma história para o próximo vídeo. Por agora, deixe seu glória a Deus nos comentários se você entendeu como o Senhor sempre preserva seu povo, mesmo nos dias mais sombrios. Amados irmãos em Cristo, chegamos agora ao capítulo mais chocante desta tríade maligna. A história de Herodias, a mulher que, não contente em simplesmente matar, precisou ver a cabeça decepada de um santo homem de Deus servida em um prato. Preparem seus corações, pois esta narrativa vai muito além do que aprendemos nas aulas bíblicas dominicais. Herodias não era uma rainha qualquer. Ela era neta de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os bebês de Belém, e sobrinha de Herodes Antipas. O sangue real em suas veias estava contaminado por gerações de crueldade e perversão. Mas o que torna Herodias especialmente perversa é que ela vivia em pleno tempo do ministério de Jesus Cristo, tendo inclusive conhecido pessoalmente João Batista, o precursor do Messias. A situação já começou em pecado. Herodias era casada com Filipe, seu tio, mas abandonou-o para viver com Herodes Antipas, outro tio, em um relacionamento incestuoso e adúltero que violava claramente a lei de Moisés.
E aqui vemos o primeiro paralelo com Jezabel. Enquanto a rainha de Israel trouxe o culto a Baal, Herodias trouxe a imoralidade sexual para dentro do palácio. João Batista, corajosamente, denunciou este pecado publicamente. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Marcos 6,18. Esta confrontação direta acendeu em Herodias um ódio tão intenso que ela não descansaria até ver o profeta morto. Mas diferente de Jezabel, que agia abertamente, Herodias era mais calculista. Ela esperou o momento perfeito para atacar. A oportunidade veio no aniversário de Herodes. A filha de Herodias, tradicionalmente chamada Salomé, dançou de forma sensual para o rei e seus convidados. A Bíblia não detalha a dança, mas o contexto histórico nos diz que era uma performance indecente, completamente imprópria para uma princesa. Herodes, embriagado de vinho e luxúria, fez um juramento público: pede-me o que quiseres, e eu te darei até metade do meu reino. Foi quando Herodias mostrou suas garras. Através da filha, ela pediu a cabeça de João Batista. E não qualquer morte. Ela exigiu que a cabeça fosse trazida num prato, um detalhe macabro que revela seu desejo de humilhar mesmo após a morte. Herodes, preso ao seu juramento público e à sua reputação, concordou com o assassinato. Imagine a cena. O carrasco desce às masmorras onde João estava preso. O profeta que anunciara a vinda do Messias agora via sua morte chegar por ordem de uma mulher perversa. A espada desce, a cabeça é separada do corpo e colocada em um prato de servir, como se fosse mais um prato no banquete real. Mas o detalhe mais revelador vem depois. A cabeça é apresentada à jovem dançarina, que a leva à mãe. Herodias finalmente tinha o que queria. Podia contemplar o rosto sem vida do homem que ousara confrontar seu pecado. A satisfação momentânea de sua vingança. Porém, assim como com Jezabel e Atalia, o juízo divino não tardou. A Bíblia não registra o fim específico de Herodias, mas a história secular nos conta que ela e Herodes acabaram exilados e morreram na obscuridade. O poder que tanto almejaram lhes foi tirado, enquanto o nome de João Batista foi eternizado como o maior dos profetas. A lição aqui é clara. Quando os servos de Deus são silenciados, o Senhor levanta outros para continuar a obra. Pouco tempo depois deste evento, Jesus começou seu ministério público, mostrando que nenhum ataque do inferno pode impedir os planos de Deus. Herodias pensou que ao matar João, estava protegendo seu estilo de vida pecaminoso, mas na verdade, apenas acelerou o cumprimento das profecias. E você, caro irmão, já se perguntou quantas Herodias existem hoje em dia? Pessoas que odeiam a verdade, que perseguem os justos, que usam seus recursos e influência para calar a voz da justiça? A mensagem final é de esperança. Assim como João Batista, podemos enfrentar a injustiça com coragem, sabendo que no final, Deus sempre triunfa. A cabeça de João foi servida num prato, mas foi Jesus quem ressuscitou triunfante da morte. Chegamos ao final desta jornada, pelas vidas das 3 rainhas mais perversas das Escrituras. Mas antes de terminarmos, precisamos entender o que essas histórias terríveis significam para nós hoje. Porque eu não contei essas narrativas apenas para chocar, mas para que cada um de nós possa extrair lições espirituais poderosas para nossos dias. Primeiramente, observem o padrão comum nessas 3 mulheres. Jezabel, Atalia e Herodias representam o espírito de rebelião contra Deus, que se manifesta através de 3 características principais: idolatria religiosa, ambição, política e perversão moral. Jezabel trouxe a adoração falsa. Atalia buscou o poder a qualquer custo e Herodias personificou a imoralidade sexual. Juntas, elas formam uma tríade maligna que ainda hoje se manifesta em nosso mundo. Mas vejam a beleza da justiça divina. Cada uma recebeu seu castigo de forma pública e humilhante. Jezabel foi devorada por cães. Atalia foi executada como criminosa comum e Herodias terminou seus dias no exílio e no esquecimento. Isso nos mostra que Deus não apenas vê o mal, mas age contra ele no tempo certo. O salmista diz:
Deus é justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. Salmos 7:11. Agora, irmãos, precisamos entender como esse mesmo Espírito opera hoje. Quantos líderes religiosos modernos agem como Jezabel, introduzindo doutrinas demoníacas nas igrejas? Quantos políticos imitam Atalia, dispostos a destruir famílias e valores para manter o poder? Quantos promovem a imoralidade de Herodias, chamando o pecado de liberdade? O apóstolo Paulo nos alertou que o mistério da iniquidade já opera, 2 Tessalonicenses 2:7. Mas eu não quero terminar com mensagem de medo, e sim de vitória. Porque assim como Deus levantou Elias contra Jezabel, Jeoiada contra Atalia e João Batista contra Herodias, Ele está levantando hoje uma geração de cristãos corajosos. A mesma unção que estava sobre esses heróis da fé está disponível para nós. Por isso eu vos pergunto, qual é a sua posição nesta batalha espiritual? Você vai se calar diante das injustiças ou vai levantar a voz como esses profetas fizeram? A história dessas rainhas nos prova que o mal pode parecer forte por um tempo, mas sempre cairá diante do poder de Deus. E se você está se sentindo pequeno diante dessas forças malignas, lembre-se, o menino Joás foi escondido por 6 anos, mas se tornou rei. Elias parecia estar sozinho, mas tinha 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. João Batista perdeu a cabeça, mas ganhou a coroa da vida eterna. Portanto, irmãos, saiamos deste estudo não com medo, mas com ousadia. A mesma palavra que derrotou essas rainhas ainda é poderosa hoje. O mesmo Espírito que fortaleceu os profetas está em nós. E o mesmo Deus que cumpriu seus juízos no passado continua no trono. Que possamos viver como verdadeiros filhos do Rei dos Reis, resistindo ao espírito de Jezabel, Atalia e Herodias em nossos dias. E quando encontrarmos o mal, que possamos lembrar, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se este estudo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este, compartilhar com outros irmãos que precisam desta mensagem, deixar seu amém nos comentários se você crê que Deus ainda levanta profetas hoje, ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos bíblicos profundos. Que Deus os abençoe e guarde até nosso próximo encontro nas Escrituras.